Olá pessoal, meu nome é Marcelo Hoffman e hoje no programa de estreia de Histórias e Curiosidades do Mundo Militar iremos falar sobre submarinos. Vamos aprender um pouquinho sobre sua história, suas características, como funciona. Desta que é considerada uma das mais incríveis máquinas construídas pelo homem. Pessoal, vocês se lembram das aulas de física? Lá atrás, no ginásio, ensino fundamental, onde se falava da seguinte teoria: todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre por parte desse fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Lembrou? Eureka, hein? Exatamente, princípio de Arquimedes. De fato, a teoria do matemático e inventor grego e a descoberta da influência do empuxo sobre corpos imersos e fluidos foram as bases para a criação dos submarinos e dos veículos que se locomovem sobre a água. E vocês fazem ideia de quem foi a primeira pessoa a fazer um projeto de uma embarcação que pudesse submergir? Adivinha? Italiano, Leonardo da Vinci. Em 1515 ele já tinha feito o esboço de um submarino. Só que logicamente naquela época não se tinha tecnologia suficiente para colocar em prática o seu projeto. Somente em 1776, em plena guerra da independência dos Estados Unidos, onde a US Navy não era páreo para a Royal Navy, o americano David Bushnell concebeu o primeiro submarino de guerra, o Turtle. Era todo feito de madeira de carvalho e tripulado por uma pessoa a qual deveria manejar uma complexa combinação de manivelas que o moviam verticalmente e horizontalmente. Quando queria submergir, o piloto operava uma válvula que permitia inundar um compartimento na parte de baixo do submersível. Para atacar, deveria se colocar abaixo do navio inimigo e fixar em seu casco um torpedo acionado por um fusível relógio, o que permitiria ao Turtle fugir antes da explosão. E o seu primeiro ataque foi mal sucedido, pois o navio inglês tinha um casco revestido de metal, incapacitando o Turtle de furar o mesmo. E o Turtle tinha um outro problema. Por se tratar de um submersível pequeno com apenas 2 metros, sua capacidade de oxigênio era muito reduzida, e logo sua aplicação na guerra foi abandonada. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Você entrava naquela tartaruga pequenininha, confinado ali dentro, com pouco oxigênio, saía pedalando para frente. Aí quando chegava perto lá do alvo, lá do casco do navio lá, aí você acionava a válvula e aí descia, e aí você tinha que controlar aqui o nível dele aqui com uma outra manivela na vertical. Aí chegava onde você achava que era embaixo do navio, beleza, cheguei, aí agora eu vou pegar a outra manivela aqui da furadeira e... Calma aí. Porra, meu irmão, o troço era complexo, hein? O cara tinha que ter muita coragem de entrar num bichinho desse, viu? Agora, entre 1861 a 1865, em plena Guerra Civil Americana, os confederados construíram o submarino H.L. Hunley. Ele tinha 13 metros de comprimento, pesava 7,5 toneladas e era movido através da força dos braços por meio de manivelas, podendo chegar a uma velocidade de 13 nós na superfície e 4 nós submerso.
E às 20 horas e 45 minutos do dia 17 de fevereiro de 1864, o Hunley saiu para sua primeira missão, com o objetivo de furar o bloqueio naval imposto pela União no importante porto da cidade de Charleston, na Carolina do Sul. O comandante Dixon e mais 7 tripulantes afundaram o USS Housatonic, utilizando um torpedo-arpão instalado em uma haste de 5 metros na proa do Hunley. E o USS Housatonic entra para a história como sendo o primeiro navio a ser afundado por um submarino. Gente, vocês acham que essa história acabou por aqui? Após o afundamento do navio USS Housatonic, o comandante Dixon e sua tripulação nunca mais foram vistos. O Hunley desapareceu para só ser encontrado 136 anos depois, no ano de 2000, enterrado sob 2,5 metros de areia e lodo. E a teoria mais aceita do que possa ter acontecido com o submarino é que ele tenha ficado sem oxigênio ou que ele tenha danificado seu casco após a explosão do USS Housatonic. Após a Revolução Industrial, o submarino deu um enorme avanço. Pela primeira vez, utilizaria propulsão mecânica. E um dos primeiros dessa nova era foi o submarino francês Narval, que em 1899 foi lançado ao mar com 2 motores, um a vapor para a navegação à superfície e um elétrico quando submerso. O submarino francês Narval é considerado o precursor dos submarinos modernos atuais. E a Alemanha foi a nação que mais investiu na tecnologia de construção de submarinos durante os períodos das 2 grandes guerras mundiais. E milhares dessas temíveis máquinas foram construídas e ficaram conhecidas como U-Boat, uma sigla alemã que significa Undersea Boat, ou seja, barco submarino. E foi também nessa época que os alemães inovaram na arte da guerra com submarinos, utilizando-os como se fossem alcateias em ataques coordenados. Eles cercavam suas presas e diminuíam suas chances de escaparem. Sendo o navio RMS Lusitânia considerada a maior tragédia deste período, onde, em 7 de maio de 1915, o submarino alemão U-20, comandado pelo capitão Walter Schwiger, avistou e afundou com um disparo de um torpedo o navio Lusitânia, levando mais de 1.190 vidas. E após essa tragédia, os Estados Unidos entraram em guerra contra a Alemanha. Dos 375 submarinos alemães, cerca de 204 se perderam na Primeira Grande Guerra Mundial, entre 1914 a 1918. E após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofre fortes sanções ao assinar o Tratado de Versalhes. Entre elas, ela fica proibida de construir navios de guerra de grande porte e submarinos. Somente na década de 30, mais precisamente em 1933, quando Hitler assume o poder, a Alemanha começa a driblar o Tratado de Versalhes. E, a partir daí, inicia-se uma verdadeira corrida armamentista, com destaque na construção de submarinos, principalmente o da classe 7C, de longe o U-Boat mais fabricado na história, com 703 embarcações. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já possuía uma marinha de guerra de respeito, que entre 1939 a 1941 iria demonstrar o total domínio do que ficou conhecido como a Batalha do Atlântico. Com suas táticas cada vez mais mortíferas, cercavam suas vítimas como se fossem lobos sedentos de fome. Porém, tudo que é bom dura pouco. Com o avanço dos aliados nas táticas de comboios navais com suporte aéreo, mais a melhora dos radares, sonares
cargas de profundidade e, por último, a decodificação dos códigos da Enigma, aquela espécie de máquina de escrever que os alemães usavam para decodificar suas mensagens, fez com que, em 1943, a balança pendesse definitivamente para o lado dos aliados. E com isso, os Cavaleiros das Profundezas, como eram conhecidos os submarinistas alemães, passaram a sofrer muitas baixas. Só para vocês terem uma ideia, dos 1.153 U-Boats fabricados pela Alemanha, mais de 750 foram perdidos durante o conflito. E em 1945, para cada 3 submarinos que saíam para a patrulha, somente um voltava. E o pior número está por vir. Dos 40.000 Cavaleiros das Profundezas que serviram nos submarinos alemães, somente 10.000 sobreviveram durante a Segunda Guerra Mundial. Existe um filme que retrata muito bem o que eu acabei de falar. Ele se chama Das Boot, ou Barco Inferno no Mar. E você vai chegar à conclusão, após assistir o filme, de que não existia lugar pior para se estar, mais perigoso, mais insalubre do que dentro de um submarino alemão naquela época. No final de 1944, apesar da Alemanha estar perdendo a guerra no Atlântico, a Kriegsmarine tira um ás da sua manga e apresenta ao mundo a sua mais nova máquina de guerra, o U-Boat da classe 21. Pela primeira vez estávamos diante de um verdadeiro submarino, pois até então os outros não passavam de submersíveis, ou seja, eram embarcações que ficavam mais tempo na superfície e só submergiam quando necessário para se defender ou para atacar. O U-Boat da classe 21 foi o primeiro submarino a ter uma velocidade maior submerso, cerca de 32 km por hora, contra os 29 km por hora à superfície, podendo ficar até 3 dias submerso. E para isso não vinha mais com armamentos em seu convés, tinha um casco mais liso e por isso mais hidrodinâmico. Vinha de fábrica com um snorkel, sistema de captação de ar, onde o submarino não precisava ir à superfície para recarregar suas baterias. O U-Boat da classe 21 foi uma verdadeira revolução para sua época, mas mesmo assim chegou muito tarde para poder tentar reverter o quadro da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos pular uma década para frente, mais precisamente em 21 de janeiro de 1954, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos da América lançam ao mar o primeiro submarino nuclear, o USS Nautilus. Os submarinos nucleares têm como a sua maior vantagem a capacidade de permanecer por mais tempo embaixo d'água. Tanto é que em 1957, o Nautilus fez a primeira viagem submerso atravessando a calota polar ártica. Em 1958, ele atravessou o Polo Norte. E só mais uma curiosidade. Quando nós falamos de submarino nuclear, estamos se referindo à sua propulsão e não ao armamento que ele está carregando. Portanto, o submarino é considerado nuclear mesmo não estando armado com artefatos nucleares. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e que este resumo tenha servido para que você tenha aprimorado seu conhecimento sobre esta temível máquina de guerra. E vou convidar vocês para não deixar de assistir o próximo programa de histórias e curiosidades no mundo militar, onde iremos conhecer de perto a Força de Submarinos da Marinha do Brasil. Força esta centenária, localizada na ilha de Mocanguê Grande, dentro da Baía de Guanabara,
onde iremos conhecer de perto, caso você não tenha claustrofobia, o interior de um submarino. Vamos participar de uma missão de patrulhamento a bordo do Tupi S-30 da classe IKL-209. Vamos ter o privilégio de sermos batizados e almoçarmos a 15 metros de profundidade. Nessa missão, iremos conhecer um pouco da rotina dos marinheiros submarinistas, como trabalham, dormem, se alimentam, enfim. Posso garantir para vocês que será no mínimo muito curioso. E de antemão agradeço toda a colaboração, hospitalidade e tempo com que a Marinha do Brasil se dedicou e permitiu a realização desse nosso próximo programa. E se vocês querem mais histórias e curiosidades como esta, não esqueçam de assinar, compartilhar e comentar este vídeo. Beleza? Até breve, gente. Tchau, tchau.